Boa tarde, povo. Boa tarde, quem sempre acompanha aqui a nossa pequena conversa das segundas-feiras, que tem se tornado habitual, né? Nada de extraordinário, até sempre deixando claro para para quem pergunta, né? Ah, você está gravando esses vídeos porque você vai ser candidato? Não vou ser candidato, não quero, não pretendo, uma simples conversa, né? Um pequeno resgate e o uso desta ferramenta do pouco alcance que ela possui, né, mas assim, para 150, 200 pessoas que assistem, né, é, essa é a formatação, né, então tomei como uma estratégia, né, começando um pouco antes por conta de compromissos posteriores, não é, geralmente fica lá pelas 6 horas, mas eu tenho iniciado um pouco antes, chega do trabalho já emenda, né, essa conversa. Hoje eu vou fazer uma conversa, não vou fazer uma conversa no plano do pessimismo, né, e da crítica, né, propriamente dita, como foram nos últimos programas. Programa, já estou entrando na lógica midiática, né, não, essa conversa, né, mas sim do ponto de vista da esperança, né. Primeiro por uma questão pessoal, né, pessoal, neste sábado eu fui convidado para substituir o professor Emerson no curso Realidade Brasileira, lá na Cooper Oeste, que é uma cooperativa do MST, em São Miguel do Oeste, curso Realidade Brasileira, né? Fui falar sobre o povo brasileiro. E aí falei sobre todo o processo formativo, por conta dos ciclos econômicos, mas pensando numa matriz inicial, matriz étnica indígena, né, a chegada dos portugueses, a migração forçada dos escravos africanos, né, e todo o processo de tentativa de embranquecimento da população brasileira via incentivo à imigração europeia no século XIX e XX, né, parte do século XX, contando lá atrás também com um pouco de influência holandesa, francesa e espanhola por conta dos processos de disputa internos, né? Mas achei muito importante, muito interessante, né, esse formato de discussão do curso Realidade Brasileira, né, com os vários docentes que têm trabalhado nesta temática, né, com a apostila com o caderninho, né, da Escola Nacional de Formação Florestan Fernandes, do MST, mas assim, a grande quantidade de participação dos alunos, né, digamos, alunos que eu digo, inclusive vários professores, né, da rede municipal, rede estadual, lá da região do Extremo Oeste, assentados da reforma agrária, né, tanto ali de Dionísio Cerqueira, de Campo Herê, de Palma-Sola, ali de São Miguel do Oeste mesmo, pessoas, lideranças ligadas à Cressol, à FETRAF, ao movimento de mulheres camponesas, ao movimento de pequenos agricultores, né? Muito importante, muito interessante nesse processo formativo e eu saio muito feliz, né? Ainda mais de ver uma experiência muito exitosa, né? Que é a Cooper Oeste, né? E todos os produtos da marca Terra Viva, Amanhecer, Terrinha, né? Seja as conservas, como é o caso do pepino, seja queijo, seja leite, seja creme de leite, achocolatados, enfim, muito importante, né? Aqui o João Braga tá dando aqui um tamo junto, companheiro. É isso aí, isso aí. E o Lauro também, boa tarde, professor. Boa tarde, Lauro. O Lauro sempre tem nos acompanhado, o João, nosso amigo, se não me falha a memória, de Porto Alegre, né? Colorado, também como a gente, né? E também um lutador combativo, né? E engajado, né? Com a luta popular. Uh, Pois bem, eu saio feliz porque essas experiências exitosas, do ponto de vista da produção, né, da organização da produção, da organização dos trabalhadores para a produção, é algo que a gente precisa discutir enquanto campo das esquerdas, do ponto de vista de a gente apresentar para a sociedade brasileira, além de reivindicações, além de um cenário de Estado, né, algo muito mais do que aquele cenário ganha-ganha, né, que o Lula adotou de 2003 e que seguiu no governo Dilma até 2014. Por um simples pressuposto. A elite econômica brasileira não quer o ganha-ganha, né, a sequência dessa lógica, né, de você usar a mão do Estado para induzir o desenvolvimento nacional, né, não produzir uma ruptura do capital, né, o capital
continua ganhando o seu dinheirinho, contudo, você faz política social e é um princípio de distribuição de renda que conseguiu fazer com que a miséria, né, virasse mercado consumidor, né? Basicamente, se a gente tratar de maneira simplória, né, o governo Lula ele teve este pressuposto. Mas a elite econômica brasileira rompeu com isso, né? Então a gente precisa, do ponto de vista do campo das esquerdas, manter, do ponto de vista da utopia, a ideia de pensar também a dinâmica econômica e não se resguardar. É importante lutar por melhores salários, é importante lutar por educação, por estruturas, pela mão do Estado, né? Mas é importante pensar também como que você organiza a classe trabalhadora para produzir, para intervir no processo produtivo. Seja associativismo, cooperativismo, economia solidária, deem o nome que quiserem. Né? Existem experiências e existem experiências exitosas nesse sentido, em que elas precisam ser fortalecidas. Como diria o professor Robson, né? Se alimentar também é um ato político. E eu, dentro nós aqui, eu e minha esposa, dentro das nossas limitações, fazemos isso com muita intensidade, comprando em feiras, comprando produtos orgânicos, agroecológicos, marcas como Terra Viva, como Terra Livre, né, enfim, marcas do sabor colonial, né, da, de, de, das articulações dos sindicatos da agricultura familiar, enfim. É isso aí. Boa tarde também para ti, Juliano, tá chegando aqui. Então, essa é a primeira questão e do ponto de vista de algo que é resistência, né, e existência, para mim, passa por mais de 100 pessoas se reunirem num sábado à tarde para estudar, né? E agradecer muito ao convite e também a atenção e a todo o carinho que foi despendido. O Túlio, é isso aí, Túlio, outro de esquerda e colorado, estamos todos aqui. É isso aí, estamos voltando, né? Estamos emergindo, né? Os vermelhos voltam a emergir. Nós não podia pôr uma camiseta vermelha, né? Uma porque o Inter tinha sido rebaixado, né? E outra porque se você botasse uma camiseta vermelha, parecia que era um touro bravo que chegava e te agredia, né? Uma brincadeira, mas assim, camiseta vermelha, a pessoa era agredida, né? Ah, vai para Cuba, seu comunista, ou tomava uns empurrão e tal, como aconteceu nos locais. E estamos emergindo, estamos voltando. Nesse sentido, então, a segunda notícia boa que eu quero dizer é que nós tivemos, além de duas grandes mobilizações no dia 15 e depois no dia 30, né, por conta das mobilizações contra os cortes na educação, né, nós tivemos ontem, dia 2 de junho, ontem era 2 de junho, isso, né? 2 de junho, o Festival Lula Livre na Praça da República em São Paulo. A repercussão nas redes sociais foi extraordinária, assim, digamos, arrebentou, assim, do ponto de vista de visualizações, assim, eu cheguei em casa, acompanhei, assisti algumas coisas, alguns eventos e algumas bandas, enfim, e depois fui fuçando no Mídia Ninja, na página do PT, na página do Lula, no canal do YouTube da Rede TVT, enfim, do ponto de vista de público, né, se noticiou que passou 80 mil pessoas pelo local. Não foi um grande público, eu achava que daria mais. Contudo, estava uma chuva gigantesca. Inclusive, assim, a imagem primeira, quando pega no início da tarde, que era uma chuva muito forte, não tinha muita gente. Até achei que estivesse pouco mobilizado. Depois melhorou um pouco o público, porque arrefeceu a chuva, né, mas tornou a chover no final da tarde. Então, assim, isso também causa uma diminuição da quantidade de público. Mas me chamou a atenção que nós tivemos assim, além dos artistas engajados, além de 80 mil pessoas passar no local, não é pouca gente, não estou desfazendo, não é isso, né? Mas nós tivemos muita gente, muita repercussão nas redes sociais, né? E mostra quando a densidade do público fica um grande evento, né? Uma imagem aérea muito importante, né, de drone, possivelmente, né, significativa, nós temos aí um engajamento de artistas
né? Desde artistas consagrados, como o Arnaldo Antunes, ex-Titãs, como a Fernanda Takai, ex-Pato Fu, né? Como o Odair José, né? Retomando, né? Enfim, também presente no evento, artistas do rappers, já que tem uma certa densidade, né, uma certa carreira, como é o caso do Gog, do Taíde, do Emicida, do Criolo, do Rael, né, mas também bandas e artistas de uma geração mais recente, né, por exemplo, o Francisco Elombre, que já tem um certo, e o Baiana System, que tem um certo cartaz, mas estiveram lá, né, o próprio Otto já tem a sua vivência, né? Enfim, mas um monte de outros artistas mais jovens, negros, né? Mulheres, como o caso da Bia Ferreira, da Doralice, feministas, né? Como o caso do Islã das Minas, né? Uma banda extraordinária que me chamou a atenção, que é Mombojó, uma banda pernambucana, a música Valor da Coragem, que eles fazem assentados em cima de um discurso do Haddad, ele explicando, né, o sentido da música, né, um discurso do Haddad que ele achou muito bom e emocional, assim, que mexe com o emocional das pessoas e que virou uma música, né, Valor da Coragem, que tem no seu refrão, nós não vamos deixar este país para trás, né, uma coisa muito bonita, né, assim, do ponto de vista da simbologia da canção, né, obviamente que, assim, outros artistas como Lirinha, outros nem tão conhecidos no cenário, como a Nelis Assunção, como a Soledade, né? Mas assim, um engajamento muito impressionante, né? Muito interessante. O Zé Cabaleiro, né? Eu estava esquecendo do Zé Cabaleiro, outros consolidados, assim, né? De longa data, esteve presente, e todos eles deixando o seu recado, né? Deixando um recado assim consistente do ponto de vista desse cenário, né? Então, deste horizonte que se desenha e que desenha o seguinte: é, existem segmentos que nas mobilizações pró-educação, por exemplo, se dizia, não pode usar a bandeira Lula livre porque isso é oportunismo. Contudo, sendo extremamente racional, aqui eu estou sendo racional, não emocional, eu não consigo dissociar o processo de desmonte nacional em curso da prisão de Lula. Não é porque não vamos, não tratemos do ponto de vista da santidade, não é isso. É que a prisão de Lula é que abriu caminho, né? Primeiro, a cassação da Dilma só fechava com a prisão de Lula. E a prisão de Lula abriu caminho para a derrota do campo do centro democrático brasileiro. Porque o Lula venceria as eleições. Isso está claro e eu vou continuar repetindo. Né? Quando o juiz Moro assume o Ministério da Justiça, ele assume a culpa. Aquilo que a gente poderia deduzir, agora está desenhado, está claro. E quando o presidente Bolsonaro diz que garantiria uma vaga para ele, né, enquanto acordo, como ministro do STF, né, lá na frente, quando o Celso de Mello se aposentaria, então você tem, de maneira até ingênua por parte do presidente, de maneira quase ingênua, uma confissão deste toma lá da cá, né? Que é o processo do triplex, né? Para tirar do processo eleitoral aquele que venceria as eleições, está claro, desenhado, né? E eu acho que isso não. Se você está lutando contra o desmonte do Estado, inclusive contra o desmonte daquilo que o Lula construiu, né? Quem construiu educação nesse país, quem consolidou a luta por educação, né? Não tem ninguém, não há comparativo na história do país, do ponto de vista de construção de universidades públicas federais, de institutos, escolas técnicas federais, os IFES, né? Como foram, né? Você dobrou a quantidade de campi de universidade, dobrou o número de alunos no ensino superior, dobrou, e mais do que dobrou, né, o número de escolas técnicas federais em basicamente 10 anos, né? Porque a gente pega. Não, desculpa, foi mal. 8 anos do Lula, mais 4 da Dilma e mais. O segundo mandato da Dilma, infelizmente, ele foi sabotado, né? Vamos ser razoáveis, ele foi sabotado, né, sob a liderança do senhor Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, mas com um artefato de rua para sabotar. Não foi só o governo, tá? Muito pelo contrário, foi sabotado o país.
Tá? E a Operação Lava Jato faz parte deste esquema de sabotagem da indústria nacional, do desenvolvimento nacional. A Lava Jato de Curitiba cumpriu um papel corrosivo à geração de emprego, de renda, né? À soberania nacional, à indústria de base nacional, à indústria da construção civil nacional, à engenharia nacional, que foram esfaceladas de 2014 para cá. Esfaceladas. Tá? Pelo menos na minha concepção, isso está materializado, está claro. Então, neste sentido, eu considero que quando a gente está lutando por educação e por mais que a bandeira principal não seja o Lula livre, porque não é chamado desta maneira, eu considero extremamente democrático o sujeito que é, é, está expressando, né, a sua inconformidade com o processo golpista, né? Eu compreendo essa pessoa, eu compreendo. E mais do que isso, as ruas se aproximam de Lula. E ele começa, digamos assim, quanto mais tempo ele passa na prisão, dá a impressão de que ele se agiganta ainda mais, né? Se agiganta ainda mais. Né? Estava falando outro dia, né, que o presidente nacional do PDT, possivelmente percebendo que estava começando a criar uma antipatia em setores da esquerda, as agressões que o Ciro Gomes faz ao Lula, né? Ele vai visitar o Lula. O governador de Pernambuco, Ricardo Coutinho, né? Ele vai visitar o Lula. O Flávio Dino, governador do PSDB e um potencial pré-candidato a presidente para 2022, vai visitar o Lula. Como o Boulos já foi lá atrás, como a Manuela, né? Inclusive você começa a vislumbrar, né, um cenário nacional da construção de uma frente ampla que envolve negociações que vão passar pelas capitais, né? Quando a Manuela Dávila lidera as intenções de voto em Porto Alegre, ela dá um bom indicativo. Quando a Áurea Carolina do PSOL, lá em Belo Horizonte, tem despontado, é um nome, né? Quando o Freixo, que foi para o segundo turno na eleição passada, né? Se cogita o Freixo com o Benedita, é uma baita de uma chapa. Quando o Zé Ricardo, do PT, né, em Manaus, né, deputado federal mais votado do Amazonas, o professor Zé Ricardo, pode ser um potencial candidato a prefeito de Manaus, é outro bom nome. São Paulo, alguns falam que pode ser uma negociação ao centro, né? O PSB paulista é um PSB mais centrista, né? Para o Márcio França, né? Que tem pontuado bem nas pesquisas, né? Não sei, eu estou conjecturando, não estou apontando. Eu estou destacando que a movimentação da construção de uma frente ampla, ela passa, sim, pelo PCdoB, de Manuela Dávila, candidata a vice-presidente, de Flávio Dino, possivelmente o melhor governador do Brasil, né? Mas passa também pelo PT, o maior partido de esquerda desse país, o partido que tem a maior liderança viva, talvez, do mundo, que é Luiz Inácio Lula da Silva, com o senhor que foi candidato a presidente, o melhor ministro da educação da história desse país, e que fez uma votação muito consistente, muito forte, né, do ponto de vista de em poucos dias ter ido a 31 milhões de votos, que é o Fernando Haddad. O PSOL, um partido espetacular, que amadureceu muito as lideranças do PSOL, como o Boulos e o Freixo, hoje, né, o próprio Jean Willis ali atrás já dava um indicativo de um partido que se propõe a pensar o seguinte: de pouco ou nada adianta a crítica pela crítica. A gente vai precisar governar, né, para transformar também. E governar também é algo muito mais do que apenas da utopia. Também é algo pragmático, né? É algo pragmático que tem as suas contradições, né? E não, você não precisa abandonar enquanto movimento, enquanto partido, as utopias. Contudo, governar não pode ser assentado apenas em utopias. Governar é algo pragmático, é algo que você precisa resolver a vida das pessoas, né? E obviamente nesse bojo, né? Eu não desconsidero os pequenos partidos como o PCB, como o PCO, né? Que tem puxado, eu discordo, mas assim tem puxado fora Bolsonaro. Eu discordo, porém respeito e tem o seu valor também a enfrentar o fascismo, né? Ou inclusive ter arrefecido o fascismo, né? Ele ter perdido essa força, essa densidade, né?
E eu não vou desconsiderar nem o PSB, né, que que começou, digamos assim, a resgatar, né, a sua concepção histórica, dando a volta à guinada à esquerda, né, diferente da guinada à direita que se movimentou ali atrás e que filiou e que entregou o partido aqui em Santa Catarina, por exemplo, para a família Bornhausen, né, e muito menos o PDT. Né, o PDT, o brizolismo, o trabalhismo, todos esses valores, né, me parece que quem está fora por hora, né? E não estou desconsiderando do ponto de vista de liderança, mas ele tem se queimado, que é o Ciro Gomes, ele tem se queimado porque fala demais e tem soado arrogante e tem falado coisas que ofendem, né? E isso não é postura de um líder, né? E principalmente quando ele ofende um sujeito que está preso injustamente e que o campo do direito progressista todo diz que ele está preso injustamente e que ele quer, e o Ciro querendo passar o pano para esse processo, querendo ponderar e logo ele que lá atrás queria que o Lula fosse para uma embaixada, né? E queria receber na bala, enfim, tudo que ele falou na Lava Jato, né? Eu lembro disso, né? Então é uma mudança, inclusive, de discurso. Então quem muda discurso, para mim a confiabilidade ela reduz no caso, né? Um abraço aqui também para o Nédio. Boa tarde para ti, um abraço. Muito obrigado aqui pelo tema esclarecedor. Né? Assim, a minha posição, assim, não necessariamente que é o dono da verdade, não é isso, tá? Não é isso. Mas, enfim, eu olho um horizonte esperançoso, né, pessoal? Um horizonte esperançoso. Desconfio, e semana que vem quero retomar um pouco isso, e daí teria que me instrumentalizar um pouco mais, né? De falar então do dia 14, o dia 14 e o dia da greve geral contra a reforma da Previdência, que eu estimo, se falaram que foi 2 milhões de pessoas aproximadamente nas ruas de todo o país no dia 15, que foi 1,8 milhões surpreendentes. Eu imaginava que ia dar umas 700 mil pessoas, 800 mil pessoas, mas assim, com muito esforço no dia 30, estão falando em 1 milhão e 800 mil, 300 mil pessoas em São Paulo, né? O ato Lula livre muito bom, assim, com muito boa repercussão, porque foi numa cidade só, né? E embaixo de uma chuva muito forte. Aí as pessoas vão dizer, foram lá para ver o show. Ok, ok. Mas quem foi lá foi o pessoal militante. Você vê. Quando a pessoa consegue cantar Lucro, do Baiana System, uma música crítica, né? É porque você está falando de pessoas engajadas. Não é necessariamente uma pessoa que se engaja por uma banda que tem um caráter progressista e com letras políticas, né? Porque você não está falando de um show do Gustavo Lima ali para mobilizar uma massa despolitizada. Não, eu não tô questionando que as pessoas não possam ouvir sertanejo universitário. Não é isso. Eu estou falando de pessoas que foram para um evento que chamava Festival Lula Livre, onde bandas extremamente identificadas com o campo progressista de esquerda, né? E que obviamente poderão ter admiradores, assim, fãs e tal, que podem estar no espectro político, inclusive à direita, o Arnaldo Antunes, a Fernanda Takai, o Zé Cabaleiro, possivelmente são ouvidos também por pessoas que têm uma concepção política à direita. Mas isso não significa que essas pessoas iam estar lá na praça, né? Então, assim, eu considero que foi um grande público. E eu estimo que dia 14 de junho, né? Dia 14 de junho nós teremos, se não um dos maiores atos políticos da história deste país, contra o desmonte nacional da Previdência, né? Porque, na verdade, a luta da classe trabalhadora também é a defesa do Brasil. Eu acho que tem uma densidade, tem uma força, e eu estimo que nós vamos ter muita gente nas ruas, né? E as pessoas, semana que vem eu falarei sobre isso, né? Tentando puxar alguma coisa, vou ter que ler, na verdade, também, alguma coisa sobre a questão da reforma da Previdência. Eu li alguma coisinha, eu vi outras coisas, né? Mas se instrumentalizar um pouco mais. Meus caros, como eu disse, hoje me antecipei um pouco, né? Me antecipei um pouco por conta de compromissos e eu mando um abraço a todos aqui e me despeço por aqui, um pouquinho mais curto hoje. Valeu, Lula livre!